Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sei que hoje a gente vai começar de um jeitinho um pouquinho diferente. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Por que eu estou compartilhando essa tela? Esse é o versículo da semana e eu queria que vocês parassem um pouquinho para pensar sobre isso. A gente vai fazer um devocional rapidinho, tá bom? Pensem assim, eu quero que você mentalize. Qual tem sido o maior desejo do seu coração? O que você mais gostaria? Se quiser escrever no chat, não tem problema, pode compartilhar aí comigo, tá bom? Lembrando que nosso chat é bloqueado, então só eu recebo. Vou só confirmar isso. Isso, apenas anfitrião. E vocês podem parar para pensar um pouquinho qual que é o maior desejo do seu coração. Qual que é o seu maior objetivo, o seu maior sonho? Normalmente, quando a gente quer alguma coisa, a gente tem dificuldade às vezes de entregar para Deus, sabe? A gente fala assim: "Ah, Senhor, eu queria tal coisa, tá? Se o Senhor puder fazer, aí tudo bem". Mas aí de repente você começa a fazer várias coisas para controlar com que aquilo aconteça exatamente do jeito que você gostaria. A gente não tem facilidade em realmente entregar as coisas para Deus, né? Às vezes a gente fala que entregou, mas fica manipulando várias coisas até chegar ao nosso objetivo. E nem sempre isso é bom, não é verdade? Na verdade, a Bíblia fala exatamente em Isaías: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Independente do que a gente espera, independente do que a gente gostaria no nosso coração, quando a gente entrega tudo aquilo para Deus, né, Isaías 40:31, quando a gente entrega tudo isso para Deus, Deus vai estar realmente manipulando as coisas de acordo com a vontade dele, para que tudo aconteça de acordo com a vontade dele. Então, esse é o melhor. Muitas vezes a gente esgota as nossas forças trabalhando por alguma coisa, por um objetivo, ou por um plano, por um sonho, por um desejo, sendo que na verdade você podia só ter entregue a Deus, tá? Pode ser no caso da pandemia, por exemplo, que tudo que você gostaria era voltar às coisas mais ao normal possível. Não tem muito mais que a gente possa fazer no momento, né? Só se guardar e orar ao Senhor para acabar, para que saia uma vacina logo, para que a gente possa tomar essa vacina e voltar à vida mais normal possível. Isso é um exemplo, mas se você tem um outro desejo de algo que você gostaria de tá compartilhando aí, fique à vontade. Confie em Deus. Não importa o que é que você deseja, tá? Entrega nas mãos dele. Pois é isso que vai dar forças para continuar. Porque agora o trabalho não vai ser só seu, vai ser seu e dele. Na verdade, vai ser dele, porque ele realmente está ali cuidando de você. Ele disse que era para quem está cansado e sobrecarregado de dificuldade, de problema, de anseios, ir até ele, porque ele daria conforto a essas pessoas. Então, vá, busque ele. E ele vai te dar o conforto e o auxílio necessário e novas forças para continuar. Alguém gostaria de fazer um pedido de oração? Se quiser, ou escrever no chat, ou falar publicamente. Se quiser falar publicamente, levanta a mão. Se quiser escrever no chat, só escrever aí, tá bom? Ninguém? Tudo bem. Alguém quer orar? Fabiano, quer orar? Não? Tá bom. Eu vou. Uhum. Ah, tá. Vocês estão escrevendo no chat, né? Os pedidos, tudo bem. Eu vou estar orando por esses pedidos. Tá bom? Não só hoje, mas durante a semana. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Abençoe a vida de cada uma dessas pessoas, ó Deus, nessa sala. Que o Senhor cuide, as proteja, as dê ânimo, Senhor, e novas forças para continuar sempre, ó Deus, porque é o Senhor que nos dá alegria. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar a aula?
Gente, na semana passada, na verdade, eu sei que a gente está em poucas pessoas, mas eu queria que vocês falassem comigo hoje. Eu não vou ficar lendo, não é o objetivo da aula de hoje. Eu gostaria de falar com vocês algumas coisas e eu quero que vocês compartilhem comigo. Podem falar no áudio, como eu disse, como pode escrever. Aqui escrever, quando você escreve, demora muito, né? Se vocês puderem falar no áudio, seria melhor. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. A primeira delas é: você já se sentiu injustiçado? Se quiser escrever sim ou não, escreve aí no chat rapidinho, tá bom? Como eu disse, hoje a gente não vai trabalhar tanto com o livro. Eu quero fazer aqui, olha, mais um bate-papo com vocês, tá? Tentei escrever aí rapidinho. Como assim? Você não sabe o que é injustiçado? É isso? Por exemplo, você sabe, tá bom. Você nunca se sentiu injustiçado? Digamos que seu irmão, sua irmã, né? Sua irmãzinha. Sua irmãzinha quebrou. É irmã? É, né? Quebrou alguma coisa na sua casa e disse que foi você e você que levou bronca, por exemplo. E na verdade não tinha sido ela. Já se sentiu injustiçado alguma vez? Já senti várias vezes, sim. Você já se sentiu injustiçado, Suelen? Sim. Com coisas com a minha irmã, brigas. Ah, eu sei. Eu também. Várias vezes. Gente, infelizmente, tá? Acontece essas coisas. É, E aí eu queria pensar para vocês. Você já agiu injustamente com alguém? Por exemplo, digamos que você sumiu uma caneta sua e você insistiu que era outra pessoa e na verdade não tinha sido, sabe? Não precisa ser necessariamente isso, mas você já foi alguém que praticou a injustiça com alguém? Brigou ou fez alguém pagar uma coisa que não tinha sido essa pessoa? Sim ou não? Repete, por favor, tá? Você já praticou injustiça com alguém? E pode ser, por exemplo, é, digamos que alguém que você não botava muita fé, não acreditava muita pessoa, tirou uma nota alta. E aí você vai falar assim: ah, não, essa pessoa colou com certeza para poder tirar uma nota alta dessa. Ou então, meu irmão pegou meu brinquedo, alguma coisa que eu gosto muito, eu sei que foi ele, e na verdade não, você que tinha colocado em outro lugar e você pode ter falado, e aí ele ter tido um castigo, alguma coisa assim. Às vezes não precisa ser algo grande, pode ser algo pequeno. Às vezes a gente pratica injustiças, né? Aí eu quero perguntar para vocês, o que é justiça para vocês? Coloque aí no chat, ou se alguém quiser falar, seria uma boa oportunidade. É só abrir o chat, o áudio. Tá todos abertos. O que que é justiça para você? Enquanto vocês escrevem, eu vou subir um pouquinho aqui. A gente falou um pouquinho sobre isso quando a gente falou de igualdade, né? Mas a gente não definiu de fato justiça. Hoje eu quero saber o que você acha que é justiça. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não tenho opinião formada sobre isso. É alguém, é algo que alguém fez errado e você faz coisa com ela para que fique certo?
Interessante, interessante, interessante. Eu quero que vocês pensem aí o que que vocês acham que é justiça. Ele falou, por exemplo, que pode ser acontecer alguma coisa, ou eu tô lendo um livro sobre isso. Cadê meu livro? Deixa eu lá na sala. Eu tô lendo um livro que fala sobre um cara nos Estados Unidos que foi condenado injustamente à pena de morte. E aí, o livro conta sobre a história do advogado dele, que é um advogado que tira pessoas que foram condenadas injustamente da pena de morte. A justiça, ela é apenas arrumar algo que possa estar errado? Por exemplo, a vida do cara ele ficou preso 20 anos e tá no corredor da morte para ser executado, e ainda assim as pessoas acham que ele foi acusado, né, julgado como errado. Então, ele vai para a cadeira elétrica se o advogado não conseguir provar que não foi ele, né? E ele é um advogado mesmo. Sherlock Holmes. Não, não é esse. É um livro que não é brasileiro. Sherlock Holmes também não é, mas é que não tem no Brasil. Não tinha antes, é novo. E aí, chama A Última Cartada, o nome desse livro que eu tô lendo. E aí, nesse livro, conta a história desse cara. Então, pro cara, é justo ele tá preso, sendo que não foi ele que matou o outro? É justo ou não? Fala sim ou não aí no chat. É algo que alguém fez e eu me culpo no lugar dela. Interessante. Por exemplo, quando você. Estou há tempos pensando. Então vamos pensar assim, no julgamento, tá? Digamos que. Vou usar o exemplo do livro, que é um exemplo que está na minha cabeça mais fresco, então é mais fácil para vocês entenderem. No caso lá do julgamento, o que aconteceu foi que um advogado foi morto e acharam que tinha sido esse cara, porque ele era um cliente do advogado. Todas as pessoas que foram lá no julgamento mentiram falando que ele era o culpado, que tinham visto ele na cena do crime, que ele tinha a arma que matou a pessoa. Então todo mundo mentiu. De acordo com a justiça, alguém foi preso pelo assassinato e todas as provas apontavam para esse cara. Então é justo isso? De acordo com a justiça, pela lei, seria certo porque alguém foi preso, né? Foi condenado e foi preso, e ele foi realmente julgado e com todas as análises descobriram que era realmente ele. Só que na verdade, a parte errada é que todo mundo ali mentiu, né? E o cara ficou 20 anos na cadeia sem estar falando a verdade. Então, quando a gente fala sobre justiça, a justiça é sempre certa? Sempre dá certo? Justiça igual a igualdade, ou aproximado igualdade. Seria mais ou menos isso mesmo. É variável, né? Quando a gente fala sobre igualdade, a gente falou sobre isso, pela justiça, se alguém rouba para comer porque está morrendo de fome, e se alguém mata porque é ganancioso ou porque é louco, no sentido de que a pessoa gosta de fazer isso, né, para o seu bel prazer, para sua necessidade, enfim, de crescer na vida, de ficar rico, alguma coisa assim, as pessoas vão ser julgadas igualmente, né? Porque justiça, no nosso conceito, é igualdade. Ela está relacionada assim à igualdade, muito mais que a equidade, que é aquilo que a gente estava falando. Então, por isso é que quando a gente fala de igualdade no capítulo anterior, agora a gente vai falar sobre justiça, tá? A gente vai começar a pensar sobre os critérios de justiça. O que é justiça de verdade? A justiça é igual para todo mundo? Se você já viu, por exemplo, os símbolos da justiça, não sei se você já olhou, é uma mulher vendada com uma balança. O que, que significa isso? Vai estar no capítulo também, mas a balança, por exemplo, é para dizer que, independente de se você é rico, pobre ou qualquer coisa, a balança vai ser a mesma para todo mundo, tá? Para que ninguém se beneficie por causa da sua condição social, por causa da sua religião, por causa da sua cor e etc. Porque a justiça não vê, ela apenas pesa. Mas aí quando a gente fala de apenas pesar sem se importar com contextos, aí a gente vai pensar de novo sobre a ideia de equidade, né? Por quê? Se justiça
aproximar da igualdade, como vocês falaram aqui também, né? De uma certa forma, colocar algo que está errado, que possa ser corrigido, né? Sempre dá certo? Não. Porque, infelizmente, nós somos seres humanos e a gente tem essa variável, tá? Por exemplo, mês retrasado, uma juíza ela foi tirada do governo, do poder, porque ela prendeu um homem por 15 anos e estava lá nos autos, né? Que ela prendeu ele porque ele era negro. Era, tipo, um dos critérios de culpa dele. Então, você para e pensa sobre se a justiça realmente ela é algo que é limpa. Ela pode ser limpa na lei, mas na prática existem muitas variáveis de contextos, tá? E eu não vou dar aula aqui de direito para vocês. Eu quero que vocês pensem sobre justiça. No ano passado, eu e os alunos a gente fez nessa matéria um teatro. E aí, vocês podem fazer algo parecido. Eu gostaria que vocês escrevessem uma história para mim, pode começar agora, uma história que vocês possam desenvolver num contexto de injustiça. O que pode ser injustiça? Por exemplo, no caso deles, eles usaram injustiças na sala de aula, sabe? Tipo, uma das histórias era que a pessoa era uma menina nova na escola, e aí só porque ela é nova, ninguém quis se aproximar dela, sabe? Foi justo aquilo? Não, as pessoas nem conheciam ela, agiu até com preconceito. Então, também é injustiça isso. E qual seria o conceito justo de fazer alguma coisa? O conceito de justiça, né? Então você pode escrever aí a sua historinha falando sobre algo injusto e algo justo. Precisa ser algo grande? Não, pode ser até de 3, 4 linhas, tá? Depois vocês me mandam na próxima atividade. Ou se quiser tirar uma foto e me mandar agora, fique à vontade. Eu não sei o que é isso que você colocou. Conheço injustiça no Among Us. É uma série? É um anime? É o quê? Para vocês, escrevam aí para mim um jogo. Eu sou ruim de jogo. Escrevam aí agora, por favor. Ou me fala, pode abrir o áudio. Com uma história sua, pode ser algo que aconteceu com você, pode ser algo curtinho, um conceito de injustiça. Pode ser, por exemplo, alguém brigou porque você falou fora de hora, mas na verdade a pessoa é que tinha pedido, ou, entendeu? Algum conceito de justiça que possa ter acontecido com você. E quando a gente fala sobre justiça, entra bastante isso que o Fabiano tinha dito, de que justiça tem a ideia de que a gente precisa suprir algo, né, que estava errado na vida da pessoa, ou alguma coisa que alguém fez de errado, tá? Então a gente pode observar esses dois conceitos, de justiça e de injustiça. Coloquem o nome no chat, por favor. Alguém gostaria de contar a historinha para mim? Escrevam aí, por favor. Ou então me fala, me conta. Por áudio. Oi, Fernandes, tudo bem? Fernandes, a gente está falando sobre o que é justiça e injustiça. E eu pedi para vocês contarem uma história que você passou de injustiça. Porque eu acredito que todo mundo tenha passado algum tipo de injustiça na vida, né? Então, me conta aí uma história. Pode escrever, mas se você quiser falar, é só abrir o áudio. Posso colocar o conceito de justiça como a qualidade do que está em conformidade com o que é direito? Pode. Mas aí na justiça, por exemplo, no dia a dia, talvez não tenha algo tão específico, né? Por exemplo, digamos que você tirou uma nota boa e eu achei que você colou. Na verdade, não. É um exemplo, né? E aí eu brigo com você e falo, você colou e tudo mais, mas na verdade não. Pela lei do direito, né, da advocacia e tudo mais que a gente segue, não tem uma lei falando sobre isso. Nem sobre a sua cola, que pode ser errado, é imoral, mas não é ilegal, entendeu? Existem coisas que são mais ligadas à moral e à ética
do que diretamente a lei, e ainda assim pode ser injusto. Fez sentido? Não é que tá errado, mas é que não é só do direito. Estão escrevendo aí, vocês preferem falar? Eu falaria a história se fosse vocês, que é mais rápido, né? Do que ficar digitando. É só ligar o áudio. Justiça é a igualdade entre todas as pessoas. Muito superficial. Então, não sei se tem bem uma definição, a gente já está um pouquinho sobre isso no capítulo 12, mas você pode refletir que justiça, poderia ser mais a aplicação da igualdade, mais do que é a igualdade, entendeu? Porque no caso da justiça, ele tenta nivelar as pessoas para que todo mundo de alguma forma se beneficie, mas lembrando que de modo igual, né? Sem se importar com a equidade, como a gente falou. E na semana passada também eu falei de um vídeo que eu queria muito trazer para vocês, mas daqui a pouco eu tô esperando vocês contarem a história de vocês, aí eu vou abrir o vídeo para vocês. Aplicação da igualdade entre todos. Pode ser. De acordo com você. Eu perguntei você, né? Eu fui questionando alguns pontos porque dá para ser mais completo, dá para pensar mais sobre isso, dá para colocar palavras mais estratégicas. Vou ler aqui uma história que já colocaram, só não vou falar de quem é. Lá no 5º ano de educação física, eu fiz um golaço pro outro time. Aí eles falaram que não foi e o pessoal estava prestando. O professor não estava prestando atenção, tirou o gol. No outro time, não pro outro. Tudo bem. Olha aí. É triste, né, quando acontecem essas coisas. E é injusto. Olha aí, você tinha feito um golaço ainda. O senhor poderia ter visto. Acontece. Alguma outra historinha que vocês queiram contar na interclasse? Eu não tava na interclasse de vocês esse ano, eu acho. Eu tava? Não, do quinto? Não lembro. Foi ano passado? Ano retrasado, né? Eu tava. Só que eu sou ruim do esporte, eu fui mais cuidar. E aí, gente, mais alguém quer contar uma historinha aí que foi injustiçado? Não foi nessa escola, tá bom. Fui eu que fiz isso? Tô perguntando, né? Porque eu não sei. Eu jogava cartas de Pokémon com meus amigos. Eu tinha uma carta muito forte. Era a melhor de todas. Como eles sempre pediam, pegaram essa carta e jogaram fora. Pode contar outra. Gente, tá vendo como acontece às vezes coisas que são. Mas você tirou fora do horário. Fui eu que fiz isso? Eu não sei. Tô perguntando. Não? Tá bom. Não vai falar quem foi, não. Até porque eu pego as cartas quando vocês estão jogando fora do horário. Na aula, ou pegando elas no meio da aula. Deixa eu pensar uma história. Nossa, eu sou ruim de pensar a história quando a pessoa. Quando pergunta assim, eu me atrapalho. E aí, falta o resto, não vão contar a historinha, não? Era no 2º ou no 3º ano. Entendi. Tá. Ô, Fernando, você quer contar outra? Você quer ligar o áudio? É só abrir, tá aberto. Eu queria falar com vocês mesmo. Tá. Eu tava tirando dúvida. Tá.
Eu estava tirando dúvida com a senhora, aí falei a resposta e a Mariana escutou e falou que eu tinha falado alto, aí você tirou um ponto meu. Mas é que vocês tiram a dúvida falando a resposta, faz uma pergunta, faz baixinho. E eu tirava mesmo, que vocês ficavam me enrolando, vocês queriam passar a resposta pros amigos. Ninguém tinha visto. Injustiça mais amizade, o Antônio falou. É, nada disso, não. Nada dessas amizades aí. Você tem que ser justo, todo mundo tem que tirar a nota que estudou, não é verdade? Mais alguém quer contar? Tô esperando a história do pessoal aí. Pode contar mais de uma, que vocês vieram poucas pessoas hoje. Aula? Hoje? Ai, por quê? É aula normal hoje. É aula. Fazia gol e anulavam. Tenho várias histórias de futebol. Ah, eu também. Eu já era ruim e ainda assim, quando eu acertava a bola por alguma causa assim do destino, porque não era técnica, eu sempre fui muito ruim. E ainda assim o juiz não estava vendo, o professor não estava vendo. Nossa, eu era muito ruim em educação física. Eu sempre fui a pessoa muito mais da teoria. Gente, alguém mais está contando essa história ou quer contar a sua história? Eu vou mostrar o vídeo para vocês, só que eu vou ter que pausar a gravação, por isso que eu tô falando, entendeu? Fernandes, coloque seu nome aí, por favor. Faltou você. Gente, eu vou colocar um vídeo para vocês que chama. Enquanto ele coloca ali, eu vou colocar o nome que eu esqueci. Julgamento, Juiz Frank Capra, Mulher Extraordinária. Esse juiz, ele tem vários vídeos dele falando sobre justiça e equidade, em que ele julga, pelo que eu reparei, principalmente questão de anulação ou questão de multa, sabe? Multa de estacionamento, mas não é o único tipo de multa que eu já vi ele julgando. Ele já julgou várias, mas assim, ele considera muito o que aconteceu com a pessoa. Ele não considera só ali, o fato da lei, tem que pagar, então paga. Tipo, essa mulher mesmo, o caso da multa dela, ela fala um pouco rápido, por isso que eu tô explicando, né? E é em inglês, então você vai ter que ler a legenda. Vou tentar parar de vez em quando para ficar fácil para vocês. Mas no caso dela, ela tinha ganhou uma multa porque ela foi parar, ela parou no local proibido na frente da escola. E ela ganhou uma multa. Mas aí ele vai perguntar melhor sobre isso, vocês vão ver que interessante.